E aí, tu vai começar um reparo em carcaça agora? Isso. Esse aqui é um notebook Acer. O cliente mandou pra gente Mandou pra gente esse parafusinho separado aqui. Aí a gente abriu, já viu que tentou reparar com Super Bonder. Aí não segura. Vai estar quebrado aqui, nessas três regiões. Aqui do outro lado também está quebrado. E esse parafuso que o cliente mandou é bem daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá meio difícil de fechar. Eu já comecei abrindo. É bem dessa região aqui. Que aqui é onde vai o parafuso igual esse, que é o parafuso que vem por fora da carcaça. Então a gente vai, primeira coisa aqui, tirar a bateria. Eu vou fazer uma limpezinha primeiro e fazer esse reparo em carcaça. Aí tirar essas poeiras aqui que acumula no cooler. Geralmente é aqui que fica, né? Geralmente troca a pasta térmica, se não melhorar a temperatura, é a poeira que acumula aqui entre o cooler e o dissipador. Depois da limpeza eu vou continuar aqui no reparo da carcaça. Eu vou ter que reparar primeiro essa região aqui da tela. Geralmente eu reparo a tela, deixo secando e depois venho mexer nessa região daqui da placa. E a gente vai mostrar aqui como é que é o processo, materiais que usa, tudo certinho. Bom, aqui é a limpeza interna. Vou retirar aqui, eu vou trocar essa pasta térmica. Vou tirar o cooler, vou limpar ele separadamente ali também. A gente coloca aqui dissipador aqui, mas não precisa. Isso aqui é a região do PCH, isso aqui é do processador. Mas isso aqui é a pasta térmica original. Dá pra ver que acumulou realmente poeira aqui no cooler. E isso que causa o superaquecimento. Às vezes não é nem a pasta térmica, a gente troca a pasta térmica adicional mesmo, não precisa. Em muitos casos não é super necessário, porque é mais necessário ainda que a troca de pasta térmica é realmente tirar a poeira que acumula, que impede o ar de passar para resfriar o dissipador. O cooler eu vou limpar ali, vou passar ar comprimido nele depois. Está aqui, vou trocar essa pasta térmica e depois a gente passa para o reparo na parte da tela. Bom, eu já fiz a limpeza lá, básica no equipamento, e vim para a parte da carcaça, né? Às vezes a gente consegue fazer a recuperação só mexendo nessa região aqui, né? Que aqui a gente coloca a resina, que a resina é dessa aqui, é um do tipo de dentista, e a gente consegue recuperar só aqui. A gente pede também para, quando possível, enviar para a gente os parafusos e os suportezinhos deles, porque ajuda para a gente ter os tamanhos exatos. Mas nesse caso, como passaram Super Bonder, ele dificulta bastante o serviço, porque eu preciso tirar toda essa tela para conseguir acessar isso aqui, para eu conseguir recuperar. Porque se eu colocar a resina em cima do Super Bonder, o que vai estar segurando aqui no plástico é o Super Bonder, e ele não é resistente o suficiente para conseguir fazer, segurar, fechar e abrir essa carcaça. Porque esse aqui é duro, a gente consegue amolecer, mas se ficar mole demais a tela cai. Eu vou mostrar agora como que a gente amolece. Aí dá pra ver que essa região aqui, essa parte direita, ela sai, né, normalmente. Só que essa esquerda não sai, porque tá presa, justamente por causa do Super Bonder. Aí eu vou ter que tentar tirar com o maior cuidado do mundo, porque a tela também tá aqui, né. E até essa tela ela é colada, né, nessa haste de metal. E depois que eu tirar, eu vou ter que passar aqui passar uma lixa, retirar o excesso de Super Bonder, que também tá mole, eu vou ter que colar de novo. Retirar aqui o flat a gente também tem que preservar, porque o flat na hora do reparo em carcaça ele não pode ficar preso. Se der algum problema na tela e precisar
substituir ou a tela ou flat, ele precisa sair aqui. Então a gente vai tirar essa tela, retirar o excesso de Super Bonder. Depois a gente vai passar a resina e colocar de volta aqui esses suportezinhos de parafuso. Só a partezinha do meio que a gente usa mesmo. E depois disso que a gente vai reparar a outra parte da carcaça, que é a parte de cima. E aí? Bom, aqui são as dobradiças. Esse problema ocorre quando seca aqui, eles deixam uma graxinha aqui, ela seca e aí fica muito duro para abrir e fechar e fica forçando muito a tela e quebra, né? Então aqui no caso tem a maior parte delas tem esse parafuso desse jeito, que tem uma rosca que a gente consegue afrouxar ela, que aí fica bem mais fácil. Aqui é só não deixar ele mole demais para a tela não cair. Aí você vai ajustando da forma que você preferir. Tem alguns que não tem como fazer isso, tem alguns que faz de modo diferente, mas esse aqui é só ajustar realmente na rosquinha aqui. Aí esse já ficou mole demais, esse já dá para sentir. Aí nos testes você mesmo consegue. Vou mostrar ali como está a carcaça. Aqui está a carcaça. Então, eu já comecei pelo seguinte. A resina que eu uso, ela seca muito rápido. Então, eu coloquei aqui mais ou menos, né? Eu iniciei para conseguir mostrar para vocês com eles no lugar, porque eu preciso alinhar isso rápido e colocar a resina em volta e deixar no lugar exato para ele secar, porque senão depois eu não consigo fazer com que parafuse direito. Aqui a gente usa o Super Bonder, pelo menos eu só uso para manter esses slotzinhos de parafuso no lugar para eu conseguir pôr a resina em volta. Aí aqui tem pouca resina, é só para ficar no lugar mesmo. O ideal é sempre colocar aqui onde ele vai ser instalado para ver se não tem nada pegando, ver se está tudo livre, né? O flat, todos os cabos aqui do equipamento e ter certeza de que o equipamento está funcionando. Eu já gravei até um vídeo que fizeram um reparo em carcaça e prenderam a bateria do equipamento. Eu precisei tirar a bateria e teve que quebrar a carcaça um pouco do equipamento. Então, ainda não está totalmente seco. Isso aqui foi só a primeira parte. Eu vou ainda aplicar uma outra parte. A gente usa aqui essa resina com essa resina aqui. Geralmente eu faço de 1 para 1. Eu vou mostrar aqui como que eu faço. Eu fiz ali também na parte de baixo. Aí eu vou só misturar aqui é só misturar rápido. E ela vai secar e depois a gente volta a gravar. Aqui eu já misturei. Isso aqui seca meio rápido, então a gente aplica aqui ao redor mesmo. Eu pego um extrator desses assim e vou colocando devagarzinho. O importante, quando eles têm essas fissuras aqui, é você usar toda a superfície. Você pega na porquinha aqui e desce aqui por toda a superfície aqui do equipamento. Quanto mais superfície você conseguir preencher com essa resina sem afetar o uso do equipamento, melhor, porque o que segura na verdade é você conseguir manter ele grudado em uma área um pouquinho maior, porque nesse slotzinho de parafuso ele não fica, ele acaba quebrando. Então você tenta usar a superfície aqui ao máximo. Depois, se quiser, dá para colocar a tela de novo aqui para empurrar a resina. Lembrando que não é bom deixar a resina na tela. Aqui, esse aqui de cima é o resto de Super Bonder que a gente tirou. Ele vazou aqui para a tela, por isso que estava grudado, que foi de onde eu tirei a tela. Que eu vou continuar colocando a resina. E eu estou preenchendo todo o espaço que eu posso, que é possível. Porque isso vai me ajudar a ficar no lugar.
Vou colocar a tela aqui pra medir, ó. Aí eu vi que eu coloquei até um pouquinho a mais. Empurrar para sair o excesso. Quando você tira, ele dá uma subidinha, mas não tem problema não. O importante é não ficar muito além. Agora eu vou colocar isso ali para secar. Ah, tem outro lado ali, quase que eu esqueço. Tem que aproveitar enquanto a resina tá mole. Então tem que ir fazendo isso rápido. Ela começa a endurecer e depois não tem como trabalhar nela. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Tomar cuidado para não pegar no notebook, nas partes que vão ser utilizadas. Dá pra ver que esse aqui ele vai ficar um pouquinho mais baixo que os outros. Se ficar baixo demais, ele não vai funcionar direito. Então tem que sempre deixar mais ou menos na altura, porque esse parafuso ele é curto e ele é difícil de encontrar. Então o ideal é você deixar na mesma altura, se não der, dá uma erguidinha nele ao máximo para ver se consegue bater na altura desse. Essa parte aqui, como eu tive que tirar muito super bonder e ela estava derretida lá para dentro, pode ser que por ele estar muito para baixo ele não fique muito bom. Aí eu vou ter que fazer um reforço aqui. Se eu precisar, eu vou mostrar. Agora para alinhar, quando você tem o... Esse aqui é o de dentro da carcaça. Esse aqui é um que eu peguei lá já ali. Quando você tem a parte de plástico, você só posiciona ele aqui no lugar. E se for um lugar tipo a carcaça exterior, que vai um parafuso longo, ele vai por aqui, aí não tem problema. Mas na tela você tem que ter atenção à profundidade. Esse aqui ele tá só sobre o plástico, um pouquinho de super bonder ali embaixo, só para fixar no lugar, não para prender. E agora eu vou aplicar a resina igual eu fiz no outro lá. Aqui a mesma coisa, só que a superfície que eu tô querendo, a superfície que eu quero pegar para me ajudar é o próprio plástico aqui das laterais, que é onde ele quebrou. E essa resina ela segura muito bem. Geralmente a gente não tem nenhum problema depois dos reparos em carcaça. Aqui eu vou deixar secando e eu só vou poder montar depois que secar, mas do jeito que está aqui é bem possível que esteja tudo certinho. Já fiz a limpeza, troquei a pasta térmica, já saiu a poeira daqui, não tem mais a poeira, já tirei. E agora deixar o equipamento secando, que eu só posso montar depois que tiver bem duro aqui e tiver seco. Ok. E aí, tu finalizou? Finalizei, tá aqui a carcaça, já fez o reparo, abre e fecha normalmente. A resina que a gente usa ela é bem dura, que é essa aqui, ó. Ela fica bem resistente mesmo, não quebra, se eu fizer muita força. Então a carcaça fica bem resistente, só que algumas vezes, por exemplo, nesse caso aqui ficou um pouquinho aberto ali no fundo. Por quê? Porque a gente precisa de uma superfície maior para suportar a tela, porque se a gente só colocar fininho aqui do jeito que tá, em alguns modelos dá para deixar igual ao original, em alguns fica um pouquinho aberto por conta da própria resina, que ela também dá uma elevação, né, um relevo aqui. Mas o equipamento fica 100% funcional, né? Muitas vezes a gente, quando quebra as dobradiças, a gente solda também, só que esse aqui ele nem tem dobradiça, é todo no começo da tela aqui. Aí a gente afrouxou a tela, mas não o suficiente para ela cair. Então ficou tudo certinho aqui, equipamento em testes. Ok.